satisfação de receber aqui no nosso talk show. A gente pode participar da solução, mas quando você toma esse lugar de herói, isso não faz bem nem pra você, nem pro O valor é uma boa amizade. Não tem preço, né? O valor do valor é uma gratidão. Você vai desperdiçar seu tempo. Você não sabe quanto tempo você tem ainda no seu bolso, né? Surya Talk Show. Surya Talk Show contando a sua história na segunda temporada. Estamos aqui com um convidado ilustríssimo. Para nós, cada convidado é como se fosse um sol que traz as suas características, a sua maneira de brilhar. E tem também como importância para nós a história que conta e que compartilha conosco. Eu, Emerson Moza, faço parte da Surya Talk Show. Eu, Sérgio Sepúlveda. Sim, senhor. Temos aqui o Adilson, nosso pianista, que traz esse BG fantástico. E nós queremos saber quem é Augusto Matos, que a gente recebe hoje aqui com todo carinho e honra para nós. Obrigado pelo convite, Sérgio, Moza, Augusto Matos, filho de Itabuna, filho de Augustinho Nunes e Creuza Helena, pedagoga, natural de Itabuna. Muitas histórias vamos contar agora hoje. Essa sua trajetória existencial, de vida melhor, para que todos entendam, muitas coisas marcam a nossa vida, né? Desde a infância, isso é algo que repercute na idade adulta. Como é que foi a infância de Augusto Matos? Como é que era a imaginação de Augusto Matos com a brincadeira? Porque hoje em dia a gente tem toda uma jorrada de tecnologia, né? Eu estava conversando até esses dias com minha esposa, eu falei assim, a gente estava assistindo alguma coisa sobre o tempo, né? E aí eu falei assim, a única fase que eu voltaria é a fase da infância. Porque, assim, foi uma fase muito gostosa na minha vida, onde, assim, eu tinha os amigos, o amor dos pais, né? Essa sensação de liberdade, de proteção e liberdade, né? Então, assim, a gente brincava muito na rua, não tinha tanta tecnologia como hoje, então a gente convivia, se relacionava muito. Então eram muitas crianças nas ruas, então foi uma fase muito gostosa que deixou saudade. Então, assim, isso acho que ajudou bastante a interagir com pessoas, a lidar com cada tipo de personalidade, né? De ceder em alguns momentos, de também emitir opinião nas brincadeiras, não, eu quero assim dessa forma. Então acho que a gente aprende muito, né, na questão da brincadeira. E isso eu tive. Graças a Deus, acho que minha geração teve essa fase bem marcada da infância. Nessa fase da infância, nessa trajetória toda, o que foi que mais te marcou? Que você traz uma lembrança bem boa? É coisa boa. As reuniões em família, né? As viagens, mínimo, piquenique com pai, com mãe, com os irmãos. A gente fazia sempre reunido a família. É muito marcante isso, né? Então eu gostava das reuniões. Meu pai era muito festeiro, e ele gostava de cozinhar. Então sempre no final de semana tinha alguma coisa. A gente começava pelo caranguejo, e depois tinha uma rabada ou então uma feijoada. Então, apesar de tanta combinação, nós não ficamos gordos, né? Mas era aquela questão dele com afetividade através da comida. O prazer dele era ver todo mundo se alimentando, né? E não era atípico chegar amigos. Foi tanto que ele levou isso para, no final da vida, teve restaurante. Então, essa questão de relação com a comida foi muito intensa na minha infância, né? Então, essas reuniões de família marcaram bastante. E o nome dele, do seu pai? Agostinho Nunes. Agostinho. Conhecido como Guga. Meu pai é uma figura, né? Meu pai é aquele cara camarada,
Foi tanto que ele foi vereador. Né? Ele foi, na época de Ubaldo Dantas, ele foi vereador por 6 anos. Então, a comunicação era a chave para ele, né? Então, ele se comunicava muito bem e a relação de amizade, né? Então, era aquela pessoa bom camarada que conversava com todo mundo. E, então, abria muitas portas para ele, né? Então, isso facilitou até a questão depois da minha... Já voltando para a cidade, eu passei minha infância aqui, adolescência, depois eu viajei, passei 10 anos fora e voltei formado, mas sem ele. Porque ele faleceu em 99, eu formei em 2013. E aí os amigos dele, que me introduziu na profissão. Né? Então, por essa relação, essa rede de amizade que ele tinha. Ele é uma referência, assim, para você. E o que é que lhe marcou, assim, de valores, de princípios dele que repercute na sua vida hoje? Muito essa questão da honestidade. Né? Eu acho que marcou muito para mim. A palavra dele era dada. Ele poderia até voltar atrás, né? Se ele achasse justificativa para isso. Mas não, muitamente pela honestidade, né? Posicionamento forte. E a outra coisa era, não tinha medo de tomar decisões. Então isso passou para mim. Comecei a trabalhar na minha cabeça que eu via na parte, quando eu ia crescendo, que era difícil tomar algumas atitudes, algumas decisões. Só que eu falei assim, é necessário. E eu vou trabalhar isso. Não vou mais pedir opinião só realmente quando eu precisar. Mas eu vou trabalhar essa questão de tomar minha atitude, de arcar com o que eu falar. Se deu certo, ótimo. Se não, eu vou pagar pelo preço. Mas eu vou tomar minha decisão. Porque lá na frente eu acho que vou precisar. Sim. E eu estou precisando. A gente tem conversado sobre isso, sim, né? sim. Estou numa fase de mudança. Estou montando uma clínica nova. Então foram 10 anos de carreira solo não. Com sócios. E agora é uma carreira solo. Então, onde a minha palavra final sempre vai ter, né, um peso maior. Então, lógico que os colaboradores vão ser importantes, né? Mas eu vou ter que estar tomando sempre todas as decisões, assim, né? É o doutor Augusto, mas também o administrador e empreendedor que tem que ter esse momento de decisões, né? Então, acho que bacana que tudo agora, a gente conversando, a gente vem refletindo que algumas coisas que a gente aprende na infância, a gente leva para a fase adulta. Sempre assim, né? Sempre, amigo. E que bom que seu pai deixou para você esse espelho, né? Essa referência que hoje está sendo útil para você. De ter coragem, superar as adversidades da vida, né? É verdade. E com afinco, né? Com força, né? Verdade. Porque a nossa geração, essa agora, eles não têm essa referência, né? Sérgio, assim, teve uma fase que eu fui morar muito novo. Fui morar em Salvador com 19 anos. E eu fico vendo meu filho assim, querendo que ele tome os mesmos caminhos. Eu falei, meu Deus do céu, será que ele vai ter essa capacidade que eu tive? Mas enfim, vai ter o momento dele, o caminho dele. Mas assim, sempre eu parava e falava assim, se nada der certo, eu volto para minha casa. Eu volto para meus pais. Isso me ajudou muito a não ter medo de enfrentar, né? A tomar certas decisões que muitas vezes não tinha certeza, mas que valeu a pena depois. Sim. Por quê? Porque eu tinha meu pai e minha mãe para esse amparo, né? Esse amparo, né? E quando você tomava as decisões, você tinha assim como um parâmetro ou um norte, a imagem do seu pai ou a atitude do seu pai como sim. referência. Eu ficava assim, pô, se ele tivesse aqui, ele falaria o quê? Ele faria o quê? Então, assim, sempre como é uma referência para mim, né? Então, eu sempre tentava imaginar ele me aconselhando. E sua mãe, onde é que ela entra nisso aí? Como é que minha mãe é aquela doçura, né? Aquela pessoa... Ele é aquela personalidade forte, com voz ativa. Minha mãe já
é aquela pessoa com afeto, que acolhe, sorridente, brincalhona e sempre me trazendo muita paz. Então é um equilíbrio perfeito, A soma, né? Como é importante a família, a presença da família na vida da gente, né? Para conduzir a gente um adulto equilibrado. Verdade. E nesse bate-papo que a gente percebe, a gente vai fazendo uma retrospectiva aqui na nossa lembrança, a gente vai, meu Deus do céu, quanta coisa a gente vem usando, a gente usa desse aprendizado, desse caminhar, né? E a família é base, E a base, né? Repercute bastante. Tem gente que não percebe. E às vezes reproduz coisas, mas não percebe que tem ali um DNA da ancestralidade da família. A família, tanto aspectos que, bom, cada um tem aquilo, faz aquilo que tem, que pode fazer, né? Então eu não culpo meu pai ou minha mãe se não pôde ser o bastante. Eu agradeço pelo que foi, pelo que pôde fazer por mim, né? E esse olhar é importante, porque aí você tem um reconhecimento do esforço que o pai e a mãe fez para poder criar o filho. Sim. Como é que é essa relação sua com... Você tem 2 filhos? Meus 2 filhos. Tenho o Davi, com 15 anos, e Maria Júlia, com 10 anos. Então, assim, hoje eu tento passar esses valores para eles, né? Lógico que a cada geração, eu acho que a gente passa o bastão melhor. Porque assim, meu pai batalhou bastante, passou o bastão para mim, e aí eu já estou um pouco à frente, e aí com certeza meus filhos vão estar numa situação econômica, financeira e de instrução muito melhor do que eu tive, e assim eu tive também dos meus pais. Então a gente está mais avançado, evoluído. Esse é o processo, eu imagino, né? De uma família equilibrada. Então eu tento passar essa questão. Eu sempre falo para eles dessa responsabilidade de você tomar as suas decisões, não transferir responsabilidade, né? Então, porque justamente em alguns momentos ele não vai ter o pai e a mãe. E a gente cria os filhos para o mundo, né? E foi tanto que quando eu voltei já casando, e aí aquela relação toda que eu construí só ficou na minha lembrança com meu pai, que foi muito boa, porque quando eu estava estudando ele faleceu, né? Então foi bacana, vivemos intensamente tudo. Ele infelizmente não me viu formar, não me viu construir uma carreira. Mas sabe da sua trajetória, o coração, né? Une as pessoas, o pensamento. Eu digo assim, a gente, enquanto pai e mãe, ainda tem essa maneira de convívio, de muita influência externa. E às vezes a gente tem a dificuldade de educar os filhos porque é muito ruído, né? Tecnológico, internet, influências, pessoas trazendo ali um parâmetro de vida que às vezes é ilusório, né? E aquilo ali, às vezes, dificulta para o pai e a mãe educar e trazer a realidade. Então, você tem essa dificuldade com seus filhos, às vezes eles não querem ouvir um conselho por achar que o outro tem um bom conselho, né? A internet. Moza, assim, isso é um medo, acho que não só meu e de outros pais, né, que estão passando por esse processo agora de seus filhos, ou na fase de pré-adolescente ou adolescente, com essa questão da internet, né? Então, muito ruído, como você falou. Mas eu tive eu sempre almoço em casa, né? Eu faço questão de estar presente, todo mundo na mesa. E nesse momento a gente conversa bastante. E aí surgiu um papo, né, essa semana passada, onde meu filho emitiu uma opinião. Ele falou assim, foi totalmente adverso à opinião de manada, que é o que está na atualidade mais comum. E ele emitiu totalmente contrário. Aí eu aliviei, respirei aliviado, falei, graças a Deus, ele não está fazendo aquele efeito manada. Tem um filtro aí, né? Ele tá processando, ele está pensando, né?
Então, assim, eu bato na tecla aqui, assim, eu não quero que eles sejam replicadores de fala, de pensamento, de efeito manada, mas que eles tenham os dele. E normalmente, quando está contrária a esse efeito manada, é que está certo. É porque você sente logo, né, no adolescente, ou seja, na criança, quando ela já mostra uma personalidade própria, né, de interagir com o mundo, mesmo ela absorvendo essas coisas todas aí, televisivas, internet, ela não acompanha essa manada, como você acabou de falar aqui. Ela já tem aquele próprio registro dela, né, aquele próprio DNA de saber discernir o que é bom, o que é ruim, e ela ter a personalidade própria dela de se identificar e não seguir a manada. E isso com meus filhos eu já vejo isso, né? Eu acho que o exemplo, né? Nosso exemplo, eu acho que é muito importante. Eu fiz um comentário, meu filho fez 15 anos agora, no mês de julho. Qual eu escrevi, o nome? Davi. Davi? E eu fiz assim, fiz uma postagem e falei assim, quando você nasceu, eu tinha todas as incertezas do mundo, mas eu tinha a paz com você no meu colo. E a certeza que a cada dia eu vou melhorar um pouco para me tornar um homem que você tenha orgulho. Nossa, poético ele, hein? Que fala bonita essa, hein? Poético. E assim, acho que eu busco assim, de ser um exemplo pro meu filho. Com certeza. De um homem íntegro, trabalhador, que honra com a sua palavra, né? Que tem a família em primeiro lugar. Então, esse é o exemplo que eu quero que eles... É uma sublime missão, né? E a gente aprende com o filho, né? Porque a gente tem que se colocar também ali, saber até onde é a proteção e até onde a gente tem que deixar ele caminhar, né? A gente sofre. Mas assim, você tem trigêmeos, ele tem trigêmeos, meu amigo, ligado em 360. Ai, coisa boa, hein? Eu teria mais 2. É um casal que você tem? Eu tenho um casal, eu teria mais 2. Mas ele, não, meu pai, não quero mais. É um de 15 e o O outro. de 15 e a de 10 disse que não querem mais irmãos. E são unidos assim, eles têm uma relação boa, assim. Tem. Como é o nome Briga dela? com normal, Maria a Júlia. menor quer chamar a atenção do maior, né? Irritando ele, mas se amam. Brigam sim. muito? Em alguns momentos. Discutem. Mas assim, quando o pai sai com a mãe, o local que ela procura para se sentir protegida é perto do irmão, no quarto do irmão, na cama do irmão. Quando eu vou pegar, quando eu chego de noite, se eu tiver que ter algum encontro, com alguma reunião, algum jantar, casa de amigo, quando eu chego de noite, vou buscar ela no quarto do irmão. Ou seja, o refúgio dela é o carinho do irmão, a proteção do irmão. Ele falou do exemplo, né? E assim, a gente percebe a verdade quando ele está falando disso, né? Porque os meninos, eles têm uma referência dele mesmo, né? E eles prezam por esses valores. Essa coisa que ele falou, eu busco almoçar com os filhos, né? Para ser um exemplo de que é importante estar com a família. E como é que é a sua esposa nessa educação com os filhos? Acompanha ali também esse mesmo movimento? Acompanha. E ela é assim, minha filha maior, minha filha de 10 fala que ela é a leoa, né? E então é aquela pessoa que... apesar de ser essa pessoa de atitude, assim, não é do meu perfil brigar, bater, assim, então... Já minha esposa, ela já tem uma personalidade mais explosiva, então eu acho que por ser tão explosiva assim, eu tento equilibrar um pouquinho, pegando um pouquinho mais leve, né? Mas ela é muito... Ela é a psicóloga do chicote. Ela é, e aí o equilíbrio é perfeito. O equilíbrio é perfeito porque, assim, não é do meu perfil esse tom muito elevado da voz, né? Eu sou mais equilibrado, a questão para tirar do sério tem que realmente fazer muita coisa, e ela não é mais explosiva. E a gente, nem tão conversado assim, a gente acabou ajustando essa questão, até na família. A nossa família hoje é basicamente tradicional. Ela trabalha menos, eu trabalho mais. Ela olha mais as crianças. Eu Qual sou é a área provedor, dela? ela é enfermeira. Então, assim, a gente viu a necessidade de realmente uma presença mais
um olhar mais delicado nos nossos filhos, pela essa questão da invasão da internet, de estourar notícias corriqueiras aí sobre, né, tanta violência. Então a gente vamos resguardar nossos filhos, vamos dar uma atenção maior, né? Então, graças a Deus, ela compreendeu isso e a gente fechou essa parceria, né? Que ficou perfeito. E como é que é a religiosidade na vida de vocês? Assim, o que é que vocês nutrem? Assim, tem alguma religião? Ou... Eu sou católico de batismo, né? De criança, mas eu tive algumas fases da vida mais difíceis, onde eu tive uma proximidade mais com Deus. E assim, hoje eu sou cristão, né? Quando eu falo cristão, é porque eu não me denomino nenhuma religião, nenhuma placa. Um rótulo, né? Nenhum rótulo. Hoje, talvez amanhã eu possa estar fazendo parte de alguma igreja, mas meu exemplo é Jesus Cristo. Sim. Cristo, para mim, é fantástico, as passagens dele. E, assim, é o que eu tento me espelhar no Novo Testamento. E a questão do amor, de você não merecer ser tão falho, mas você ser amado mesmo assim. Então isso me encanta muito, né? Então a cada dia eu estudo um pouco mais. Lógico, sou iniciante na fé, né? Mas é uma questão que eu tenho engatilhando ainda nesse processo da fé. Mas acho importante e oro muito. Mas, assim, eu oro em família, oro com minha filha. Como é que você, assim, a gente está falando aqui de religião, de espiritualidade, como é que você define, assim, Deus para você? Porque cada um, na sua particularidade, acha Deus de uma maneira. A sua maneira, como é que você vê Deus? Olha, Deus, para mim, Ele está presente em todos os lugares. Sim. Ele é o Criador de tudo. Ele sabe do nosso início ao nosso fim. Então, isso me ajuda, isso acaba me tranquilizando naqueles momentos mais aflitos, onde eu já passei. Porque eu sabe, se eu sou filho de um ser superior, Ele não quer que o filho sofra. Se eu estou sofrendo é porque tem um propósito. Então, para mim, nunca, nenhuma dificuldade é um castigo, mas sim um momento de aprendizado. Então, eu encaro isso Essa perspectiva como uma lição. muda, né? Então, eu sei que sempre depois de tudo aquilo ali, algo bom vai vir. E toda mudança me projeta. E tem acontecido toda a mudança, todo o processo de dificuldade, me projeta um pouquinho mais para frente. E eu sei que lá na frente vai ter outras pedras. Né? Um desafio. Eu encaro que a vida não é esse par de rosas. Mesmo porque a gente precisa evoluir, a gente precisa mudar. Calmaria não vai fazer com que a pessoa movimente. Então, é um pai que está sempre me ensinando. Pai não é um padrasto, né? É um pai que, lógico, que zela, cuida, tem... Essa perspectiva muda muito, porque, assim, muitas pessoas, né, Sérgio? Só pede, né? Só pede, não agradece, não percebe o que já tem na vida, né? E, às vezes, acha que tudo aquilo que acontece, como você mesmo falou, são pedregulhos, são castigos, quando, na verdade, é um movimento para que você aprenda alguma coisa com aquilo, né? E você se fortaleça, né? E a gente também tem essa carência de religiosidade, não no sentido de rótulo, eu sou isso, aquilo, mas de interiorizar que a religiosidade é a sua maneira de lidar com as relações e a vida. Quando você se depara com esses momentos de desafios,
essa fé lá aumenta mais ou você entra no processo de desespero? Não, aumenta. Eu acho que em todo o processo que eu já passei de crise, de sofrimento, ele me aproxima mais do meu pai criador. Eu sou tão grato que eu falo assim, gente, não é possível, quantas coisas aconteceram na minha vida e eu sempre tive uma ajuda, sempre tive um amparo, sempre houve uma saída. Então, assim, eu tenho alguma coisa que mexe por trás de mim. Não é natural, não é normal que isso aconteça. Ou melhor, não é ocasional, né? Não é ocasional. Né? Então, assim, eu comecei a me questionar isso. A princípio eu achava que as coisas eram realmente ocasionadas pela sorte. Falei, gente, eu sou muito sortudo na vida, né? E hoje eu vejo que não. E você ama o que você faz, assim, profissionalmente? Você faz isso por um prazer de estar exercendo? Amo. Doutor Amo. Augusto, não é isso? Ele estava me perguntando qual é a especialidade do Doutor Augusto, ele mesmo vai dizer no Ele ali programa. no camarim me Oi? falou sobre Sua especialidade, doutor? Bom, eu sou cirurgião dentista de formação há eu formei em 2012, 21 anos. Sim. 21 anos. Sou especialista em implante, trabalho com reabilitação oral, a parte de laminado, cerâmica, lente de contato, próteses. E também, como a reabilitação ela é muito ampla, né, e aí chegou um momento também eu quis mexer também com tecido, regeneração tecidual. Sim. Né, gengiva, essas coisas, porque como às vezes a pessoa passa várias fases da vida e chega na fase adulta com colapso da boca, então você vê que ali tem várias coisas que foram perdidas, tecido, elemento dentário, articulação. Então é necessário um conjunto de conhecimento para você poder reabilitar aquele paciente e ele voltar a sorrir com estética e função. Então aí, nessa caminhada da profissão, aí eu me especializei na parte de implante, de prótese e também da periodontia, que faz essa questão da regeneração tecidual. Está montando uma nova clínica, né? Com fé em Deus, vai sair esse meu novo projeto, né? Carreira solo. Eu fui servidor público de 2013 a até pouco tempo atrás. Depois a gente montou uma sociedade com colegas. Foram nesse processo todo 20 anos. Nada foi muito fácil para mim. É o Peri? É. Peri é o seu sócio? Isso. E foi Peri e Milena Foppel. A gente teve um momento que a gente se reuniu para a gente fazer essa parceria, cada um fazer uma área. Sim. E aí a gente decidiu estar no mesmo espaço físico e aí dividir despesas. Foi uma parceria de sucesso, foram 10 anos, mas toda história tem o seu fim. E aí os três decidiram caminhar, ter seu caminho próprio. E eu estou indo para implantar essa clínica. Já pode dizer o nome da clínica? Está ainda em construção. Definida. Está em construção a marca ainda. Mas já é um projeto já que eu já vejo, já ansioso. É como se fosse um filho nascendo, né? E tá praticamente, né? Porque eu tô desde fevereiro, né? Então vai dar aí, deixa eu ver, nós estamos no mês de agosto, né? Sim. Tem 7, então ele vai justamente ser concebido com 9 meses. Esse projeto aí. São desafios novos, né? Eu falei para Moza, eu falei assim, Moza, mas o contato foi primeiro com ele, né? Eu falei, olha, eu não estava pegando nenhum projeto novo, não estava fazendo nada, porque eu sou monotarefa. Eu estou focado nessa clínica, então trabalho, clínica e obra.
E aí ele, do jeito dele, calmo, né? Aí ele foi conversando, me apresentou você. Falei, rapaz, tem alguma coisa aí que eu gostei deles, viu? Então a gente vai, vamos bater esse papo. E o que você entendeu, hein, Sérgio? O que é a Súria? Você sabe o que quer dizer Súria? Não. A Súria tá bem aqui na canequinha, ó. Tá vendo aqui? Sim. O sol. Sol. A Súria, ela foi pensada, né, em transformar a vida das pessoas. Né? Foi com esse intuito que surgiu a Súria. E nas conversações com meu amigo Emerson, né, a gente quis se comunicar, produzir. Minha vontade foi a mesma vontade dele, aí surgiu a Súria Talk Show. E hoje o senhor está fazendo parte aqui, né, desse momento muito especial, né, da Súria, o sol da prosperidade. E que essa prosperidade chegue no seu novo empreendimento. A gente deseja isso mesmo, né? Porque a gente pensa assim, como uma network, como uma família de afins, de pessoas que têm também essa visão. Não foi idealizado como um projeto para, vamos dizer assim, exaltar a pessoa, ou por vaidade, ou por status. Ainda que possa ser utilizado tudo isso aqui como marketing pessoal, claro, né? Mas assim, o intuito é a gente poder estreitar laços, conhecer mais o outro e aprender com o outro. E cada um que passa por aqui, né, pra gente ter uma importância, porque tem interesse nosso de saber a sua história. E a gente aprende a sua história, né? Que é de grande valor, né? Uma troca. Troca de energia, né? De empatia. E é interessante como a gente, às vezes, não precisa nem conhecer a pessoa, mas através de uma... Frequência. De um papo. Ele me conquistou pela mensagem de aplicativo, né? Que você conversando ali, ouvir sua voz. Sim. Aí depois você mandou as músicas. Ele gostou da música que eu enviei A qual foi? Ele, rapaz, você é músico, você canta, você toca. Como é que é isso aí, rapaz? Eu não sabia. Eu falei, sim, tem música. Compositor. Aí eu falei, eu tenho uma música do Lordão também. Ele, aquela música é sua, eu gosto daquela música. Mas você toca, canta alguma coisa assim? Tenho maior vontade de tocar violão. Emerson está dando aula. É? Eu tô dando aula. Posso dar aula, né? De repente. Eu tentei ainda, fui o filho de Cocó, do Lordão, Marcos, foi meu colega. Sim. Tentou me ensinar aqui, dedilhando algumas músicas, mas não foi à frente, não. E agora voltou essa tentativa de pegar qualquer instrumento. Eu acho lindo violão e piano. É um instrumento, qualquer instrumento, ele pode ser terapêutico, pode ser uma possibilidade de você, como é que a gente sempre fala, né? De distensionar, né? Você poder ter uma inspiração para a vida, para as coisas. O instrumento traz essa possibilidade. Não precisa ser uma coisa profissional, né? Eu vou tocar uma música para você, pode ser? Sim, Tá vendo por favor. essas notas, né, que o Adilson está produzindo aí? Então, ela nos faz sentir mais tranquilo, né, mais leve. A música tem essa capacidade terapêutica, né? Sim. Presta Inclusive atenção nessa letra. Inclusive de voltar ao passado, né? Quando você ouve determinada música, você vai lá naquela história. Vamos lá. A música é algo assim mesmo. É divina a Arte. música, né? Abra a janela da alma, vejo o céu todo estrela. Nada pode mudar se você não quiser. Tente de novo outra vez, por mim, por nós, por tudo que vier. Livre eu sou, pés no chão, cabeça no céu. Livre eu sou, se tá escuro, sinto um anjo luz em mim. Livre eu sou.
livre eu sou. Yeah, yeah, yeah. Pés no chão, cabeça no céu. Livre eu sou. Yeah, yeah, yeah. Se tá escuro, sinto um anjo luz em mim. Pegando o gancho da música, você se acha uma pessoa livre? Olha, infelizmente hoje a gente não pode emitir todas as opiniões, porque as redes sociais ele acabam te limitando, né? Então assim, eu sou livre na questão de criar meus filhos, de educá-los, da minha relação com minha esposa, de meus amigos, da terapêutica que eu traço para meus pacientes, mas eu não exponho, às vezes, todas as minhas opiniões nas redes sociais, porque às vezes tá tão complicado essa questão de respeitar a opinião do outro, né? Então, para você não criar nenhum embate ali e você saia machucado, então você evita alguma coisa. As pessoas estão agressivas nas redes. Estão agressivas demais, né? Então a gente tem vivenciado isso na política. Então é tanto que aí, os pacientes, eu sou Tudo certo. Tudo certo. Tá tudo certo. Melhor essa diplomacia, Então, né? Diplomacia, porque realmente quando você já vai ser interrogado para essa pergunta, porque alguma coisa por trás já tem ali, né? Então, como a gente não quer entrar nessa questão, esse diálogo, esse confronto, eu prefiro me reservar e no meu meio, aí sim, aí a gente consegue ser livre. Ter essa liberdade, né? E nada melhor com você sentir a liberdade mesmo quando você se entrega à natureza, né? Ali você sente aquela liberdade tomando conta do seu ser, né? Faz esporte, gosta de natureza e tal? Gosto. Sou apaixonado por Chapada Diamantina, né? Ali... Conhece o Vale do Pati lá? Já foi? Eu falei para meu filho, quando ele fizesse 15 anos, nós íamos fazer o Vale do Pati. Que são 3 dias, parece. 3 dias, E aí surgiu essa questão da obra. Eu não estou podendo me ausentar agora, mas próximo ano nós vamos fazer, eu e ele. Você já esteve lá, então? Já conhece? Conheço o Capão, conheço o Mucugê. Ali é um lugar, uma energia muito boa. Tu faz esporte? Tem algum esporte que você gosta? Olha, hoje eu estou só praticando a musculação para poder manter a forma, sim. Né? Mas tentei fazer velejar, que é uma paixão minha, eu acho tão lindo, né? Velejar, te dá uma paz, uma tranquilidade. Eu já fiz, só que a questão... Ilhéus não é muito propício, porque depende... Aquela baía é muito difícil entrar vento. Então, como não era tão rotineiro, acabei desestimulando, e morando um pouco afastado, né? Quando eu estava lá, fazia mais. Mas quero voltar a alguma atividade, o que me falta hoje em dia. Hoje eu estou bem condicionado, todas as minhas taxas estão normais, mas o que me falta é algum esporte recreativo, né? Aí eu tentei tênis, mas é muito cedo, quando eu chego eu tenho que levar a criança para a escola, à noite já saio tarde do trabalho, aí eu vou para a academia, mas tem que voltar para dar atenção também à família. Achei interessante que eu liguei para ele uma sexta, né? E eu também estava com uma certa ocupação, né? Ele falou assim, Musa, não tenho. Daqui a pouco eu vou ter que ficar com os meninos, porque minha esposa vai entrar em plantão. Foi. Eu achei bem interessante, né? E era uma sexta, né? Uma coisa assim. Foi um dia da semana. Porque eu tenho que dar atenção, tenho que chegar, ficar com eles. Tu é bem paizão, né? Gosta daquela coisa de estar com os filhos, proporcionando. Se diverte, entra na brincadeira com eles. Assim. Adoro. Quem me conhece sabe que
Teve uma fase que minha esposa teve algumas dificuldades, e aí, para não comprometer as brincadeiras, às vezes eu pegava minha filha de 2 anos e meu filho, a diferença são 5 anos, e eu ia pra praia com eles. Para dar um descanso para ela. Ela ficar em casa mais calma. Ó, o paz aí, tá vendo? Sempre Tem que auxiliando, ter isso né? aí, ó. Dando esse auxílio, né? Esse auxílio aí. E eu entrava eu me lembro do espanto das mães, quando eu entrava na praia, em algumas barracas tem aquele trocador, né? Sim. Fraudário. Eu entrava para limpar, e aí era o único homem com a... Mas eu gostava dessa questão. É bem bacana, né? Bacana, A esse gente contato. Sente Sempre falta disso. E Augusto, você sabia que a gente tocou aqui nessas canecas, né? Que ela é produzida, né, por essa Loli. Lollipop Presentes. É um parceiro nosso. Parceiro aí. nosso, né, que São lindas, ela. produz essas canecas e também Olha aí a camisa. as camisas, né? Essa camisa aqui também, que é sua, Opa! a sua. Olha só, ela tá GG. Obrigado. Viu? Tá GG aí. GG, é? Mas a M vai chegar pra você. Sim. Tá bom? Aí se você quiser a presentear sua. alguém. E sabe pra quem foi a M? Ah. Pra Rogério do Boteco. Ó, Inverteram. Inverteram. Na produção aí. na produção. Gente, obrigado aí pelo carinho, viu? E aproveitar vai chegar também, né? De oferecer aqui, eu sei que o senhor gosta muito de uma boa leitura, né? Já ouviu falar de Napoleon Hill? Sim. Sim, né? Então, Será que esse tema interessa a ele, rapaz? quem pensa, enriquece. Não, ele é fantástico, Fantástico, né? né? Poxa, ó, 2 presentes aí. Realmente era um livro que eu queria ler. Mesmo? Tá? Inclusive está em PDF no meu celular. E Está? você agora me presenteou A gente tava um falando livro. sobre isso aqui, da leitura digital, que é uma coisa que incomoda, né? Pois é, eu não sei Eu se mesmo não consigo. eu não sei se é da nossa geração, assim, ou realmente o papel é melhor, você consegue ter mais gostoso. É mais vivo, né? É Parece mais que tá- vivo. É outra leitura, né, Dê? Não cansa tanto assim as vistas, né? É mais prazeroso, eu acho. Mas dá sono assim, quando Ó, quem começa, pensa enriquece, viu? quando começa a ler assim, dá um soninho? Dá. Dá, né? Eu tenho um hábito de chegar, ler um livro, sempre um livro para minha filha, né? Porque ela insiste em dormir com a gente ainda, e aí a gente já tentou, mas é tão gostoso, a gente sabe que uma hora vão partir. A filha é de 10 A anos. filha, é. E aí eu leio, aí quando ela tem um quartinho dela e tudo mais, nessa tentativa que a gente começou esse ano, aí eu pego o livro, sempre tem um livro que ela escolhe, pai, lê para mim. Aí eu chego, vou, boto a luz do celular, aí mais 5 páginas ela já tá Já dormindo foi, já. é. Ela adora que eu leia para É o ela. ninar dela. Você E conhece filme? o Bob Proctor? Não. Napoleon Hill foi o mentor de Bob Proctor. Bob Proctor faleceu agora em fevereiro desse ano, né? Mas deixou um legado. Manda um link pra eles. Vou mandar um link para você ver os vídeos, né, de Bob Proctor. A história dele é belíssima. Muito bela a história dele. Bem interessante. Americano ele. Ele tem vários livros lançados, né? Tem aquele Atitude. como é? Foi aquele que a gente deu ontem? Advogado do diabo, não. Aquele Tem atitude mental positiva. sim. Não estou lembrando o tema. Mas eu tenho alguns PDF dele que eu ia começar a ler, só que não tinha iniciado, mas agora com esse livro agora, Tu já essa teve oportunidade. alguma leitura assim que mexeu com seu interior? Disse, nossa, isso aqui é uma mensagem que está trazendo para mim uma libertação, uma riqueza. Eu fiz algum curso tempo atrás de gestão e assim sempre tinha uma tarefa de alguns livros. O Monge, o Executivo. Poxa, Isso que aí livro. é. Muito bom. Tu tem uma mensagem bacana assim que você possa passar para as pessoas no sentido de a gente não está no lugar do outro, não sabe como é que é a perspectiva do outro diante das dificuldades, né? E tem gente que realmente tem dificuldade de sair daquele lugar.
que para ele às vezes parece um castigo ou é a colheita, vamos dizer assim. O que a gente pode dizer para pessoas assim, no sentido de esperança? Olha, é um pouco complicado quando você não está no momento certo para a compreensão de algumas coisas. Eu tenho uma frase que fala assim: os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos do conhecimento. Sim. Então, assim, nem todo mundo está preparado para ser ajudado ou passar para a segunda fase. Se ele está naquele momento, é porque ele tem que vivenciar aquilo ali. A mensagem que eu digo que é: no fim do poço sempre tem uma saída. Que o processo dele, ele, que ergue a cabeça, continue a caminhar. Não pare. Uma hora as coisas mudam. Movimente. Isso aí. Perfeito. A Essa vida- mensagem foi para mim, para ele. Minha vida foi assim. Então, às vezes a gente tenta... Toda vez que eu tentei ajudar uma pessoa, passar do meu conhecimento, eu sempre falhei. Porque hoje eu compreendo que aquela pessoa não estava no Não momento está no momento É, o ainda, querer não está pronta, dela ainda não né? estava firme, né? O querer... firme. Não estava firme. Então, eu tinha visão, a gente sempre tem uma solução, né? Mas se a pessoa não tem a compreensão, Fica difícil chegar ali no coração. né? Cada um é no seu momento, porque mas tudo bem, porque ela tem que passar por aquilo. É isso mesmo. tem que passar, como a gente passou, a gente se construiu, né, ao longo do tempo. É. Né? Nós somos hoje o resultado, né, de tudo que vivenciamos, né, desde a infância até essa fase adulta. E a gente, nessa trajetória, a gente começa a cada vez mais se fortalecer, né, nos tornar mais grande, no sentido de você estar vencendo a vida, entendeu? Chegando ao ápice da sua maturidade. Eu acho bacana essa questão, né? Como eu olho para trás e vários pensamentos que eu tinha e não tenho mais, e saber que foi parte do processo e que está chegando o amadurecimento, né? A gente olha hoje o mundo de outra forma, né? Então, hoje eu tenho mais a tranquilidade de resolver, né, os meus problemas, de achar soluções, né, e tranquilizar meus filhos, né, porque tudo tem uma solução. A serenidade, né? Traz pra gente essa capacidade, né? Porque se você não é sereno, você não consegue pensar. Né? E o pensamento transforma. Tem várias pessoas que não sabem pensar, O né? equilíbrio, né? São movidos pelos pensamentos, É uma antena, mas não sabem pensar. Não sabe pensar. Ou seja, é uma antena totalmente... Tem agonia de estar só. Sim. Tem pessoas que não conseguem estar só com seus pensamentos. Aterroriza a pessoa. Eu mesmo, viu, Emerson? Eu adoro o meu momento de ficar sozinho. Naquele momento eu quero ficar no meu canto lá, com meus pensamentos, né? Me curtindo eu mesmo. Né? De estar feliz com minha presença. Você entende? Sim. Seja lá o que for, né? Que eu possa encarar a mim mesmo, né? Nesse sentido. Né? É isso aí. Porque às vezes a dificuldade de ficar só é isso, né, irmão Sérgio? De que eu vou ter que confrontar com quem quando eu estou só. E esse confronto, ele requer da gente um trato consigo mesmo. E ter, assim, a paciência consigo dizer, olha, eu não sou isso, estou sendo e posso ser melhor. Né? A música que você estava cantando no instante, acho que tem a ver com isso. Né? Caçador de mim. Caçador Vou de cantar um trechozinho dela. Outro presente. Eu sempre pro me senhor. identifiquei, né? Eu sou caçador de mim. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce eu outroz, manso feroz, eu caçador de mim. Preso às canções, entregue às paixões,
que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta. Nada a fazer senão esquecer o medo. Abrir o peito na força de uma procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas nunca se chega assim. Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Música linda, né? E é verdade. Tivemos né? o privilégio de ter vários compositores, né? Intérprete nossa geração. Digo Com qualidade. assim, né, as qualidades musicais, né, decaíram bastante, né? Porque a música é de origem divina. E a gente, como artista, compositor, a gente tem que estar captando isso para trazer mensagens boas para a humanidade. É missão do artista. Né? Mas assim, quem canaliza isso vai ouvir o que quer, né? A gente precisa ser uma pessoa que tem essa responsabilidade de levar uma boa música, uma boa letra para as pessoas, né? Isso. E quem quiser, tá aí para ouvir. Então, a gente busca, enquanto compositor, nas nossas composições, levar uma mensagem, uma letra, como você já ouviu, né? Aquela música que você elogiou, busque aquilo que te falta, só não crie necessidades falsas. E a gente tem essa tendência de ficar sempre olhando mais coisas que às vezes a gente nem precisa. 10 sapatos, 20, 40 camisas, e a gente esquece que a alma precisa ser preenchida com coisas boas, né, Sérgio? Sim. E a arte é uma das coisas que a gente tem que ter esse olhar, que é um bálsamo para a vida da gente. A arte em geral, música, tudo. Eu costumo dizer que, assim, se a gente tem a opção de escolha, por que ver e assistir ou ouvir coisas ruins? Noticiários ruins, música que não preenche nada, filme que não... São lixos mentais, né? Então, assim, eu não me dou esse... Você seleciona mesmo. Seleciono. A gente tem esse poder de selecionar o que a gente quer ouvir de bom, né? E pessoas que se aproximam para ficar ali se Hoje identificando. a gente tem essa visão, né? De você selecionar também as pessoas que chegam próximo de você, que te prejudica, né? Que não te alimenta, não te enriquece, não agrega nada, né? Mas Então, você é tramontina ou você busca um jeito ali de lidar com a pessoa? Não, sempre diplomaticamente. Eu não sou essa Ele pessoa. é um lorde, cara. Não é de mim chegar aí a falar pra pessoa, não gosto de você. Acho que é grosseiro e deselegante, machuca, não tem necessidade. Talvez ele não esteja no momento ainda, né? Nossa sintonia não esteja no mesmo. Não é por mal, talvez ele esteja passando por outros momentos que eu não compreendo, mas ele tem que passar por isso. Tá? Lá na frente ele vai compreender que não é dessa forma. Na sua profissão, nos relacionamentos, na sua profissão, você acaba também sendo um terapeuta, né? As pessoas demais. contam e tem Demais. aquela fidelidade ali de estar buscando sempre Augusto, porque confia, né? Sim. E nada melhor, às vezes, não é não falar, é o ouvir. Né? As pessoas estão tanto na correria que acaba não ouvindo o outro. E só você estar perto, pegar e falar assim,
tudo bem, tudo vai dar certo. É a minha frase, assim. Sim. Eu falo que o pessoal que trabalha fala assim, no final, tudo dá certo. Porque é verdade, no final, tudo dá certo. E tudo passa também, né? E tudo passa. As nuvens, elas não ficam ali o tempo todo, né? E aí, assim, eu sempre eu gosto de acolher aquele paciente que está passando por um momento. Porque quando a questão da boca, quando chega esse colapso, é porque tudo também vem no momento de se deteriorando, né? Deteriorando, assim, O emocional, é o emocional abalado, porque se você não está bem, você não se cuida. Sim. Né? Então, assim, a pessoa procura você naquele momento que ele saiu de um processo de sofrimento e está querendo se reerguer. Então, você vai ser mais uma ferramenta ali nele para levantar ele. Coisa boa, isso é de grande valor, Augusto. Então, assim, eu tenho uma filosofia, se eu não posso ajudar, atrapalhar, não. Porque muitas pessoas olham para o umbigo, para a própria vida, e o outro é o outro. Mas o outro, no seu olhar, é o irmão, né? Então, assim, eu falo assim, vamos construir o seu sorriso. Porque, na verdade, a gente vai construir. Olha a frase aí. A gente vai construir o seu sorriso juntos. Né? Porque, lógico, eu tenho uma percepção de belo. Ele tem outro. E a gente vai junto, eu vou entender ele, e a gente vai construir uma personalidade do sorriso dele. O que é essa construção do belo? O que agrega nessa construção do belo para você? A forma como ele vê, né? As pessoas, como ele conversa, como ele se expressa, se é uma pessoa mais analítica, uma pessoa mais perceptiva da moda. Então, tudo isso eu percebo, né? Você faz essa leitura? Sou uma pessoa discreta, que não quer chamar muita atenção. Por isso que eu falei para ele aqui. Ele falou, você acha o que é do meu sorriso? Eu falei, você nunca devia perguntar isso. O que eu acho, às vezes... Não é o que eu acho, né? Não é o que você acha. Sim. Porque é muito diferente. O belo é muito pessoal. É muito pessoal. Né? Lógico, existe as discrepâncias, né? Então, assim, se você está na harmonia, mesmo na harmonia, vai ter gente que não a pessoa que esteja sofrendo, fazendo o processo de construção, né, do tratamento, mas um outro olhar. Às vezes ele está tão angustiado, tão de mau humor, que vai expressar uma opinião negativa para o outro. Aí eu falo para os meus pacientes, olha, tenha cuidado com a opinião do outro. Eu quero que você, como eu estou falando para você, que a gente vai construir junto um sorriso, é porque você vai ter que ter a convicção que você encontrou o seu sorriso, o seu melhor sorriso. Então, quando eu encontrar junto com você, você vai me sinalizar. E aí pronto. Então a gente vai encontrar esse ponto, a gente vai falar, encontramos. Filósofo ele, hein? E aí sim, aí você tem que ter a certeza que você gostou. Porque vai ter 100 pessoas negativas para dizer que não está legal. Para jogar um balde de água fria na sua alegria. E eu quero que você tenha a convicção, certeza que eu gostei. Cara, isso cria uma conexão de amizade, né? Porque, veja, a relação dele não é meramente de o paciente, mas o amigo, né? Porque você tem esse olhar, né? E o sorriso é tudo, né? Qualquer uma pessoa que não quer um sorriso belo, brilhante, bonito. Que as pessoas, às vezes, ela não sorriem porque se sente acanhada, porque ela tem um dente que falho, ou está faltando um dente, ela fica se escondendo, se acanhando, né? Mas quando ela está com um sorriso perfeito, ela se agiganta, né? De mostrar esse sorriso belo. A mesma coisa são os nossos olhos, né? Eu vejo aqui, os seus olhos, eles estão brilhando, né? Por que está brilhando? Porque você está se sentindo bem, você está feliz. Uma emoção pura. Sua alma está expressando isso. Você expressa, né? Suas emoções através do seu sorriso, do seu olhar. E como é que é estar aqui na Surya Talk Show? O que você está achando disso tudo aqui? É bacana, viu? Bem acolhedor, vocês, realmente, como vocês prometeram, deixar a gente à vontade aqui, num momento
bem leve, que a gente pudesse conversar, que talvez eu chorasse. Eu acho que é proposital. E chorou, né? Se emocionou, chorou. É, porque toca realmente, toca um pouco, né? Família é algo que mexe. Família mexe com a gente, né? Essa é nossa origem também, nossos pais. Então, são lembranças boas, mas saudosas. Então, tá sendo muito bacana encontrar você. São pessoas também de uma sabedoria, de uma riqueza espiritual bacana, de a musicalidade também. Tá motivado a tocar, a aprender? Tô. E vamos ver se eu consigo esse desafio aí da vida de aprender um instrumento, né? Os talentos estão dentro da gente. Às vezes a gente vai descobrindo ao longo do percurso da vida, né? Tudo dentro, né? Tá tudo aqui dentro. De repente, papai, não sabia que eu poderia fazer isso. Talentos, e a gente está aqui para isso também, viu? Para incentivar as pessoas a desenvolver talentos, dons e... Antigamente, quando eu era criança, a gente, né, achava que eu fazia alguns poemas, e aí eu queria musicalizar isso, mas ficou lá na infância mesmo. Mas tá na Mas hora traga de volta, eu mesmo estou trazendo. Porque na adolescência eu fazia muito poemas, né? Deixava lá as pilhas guardadas. Também não mostrava para ninguém. Aí de agora eu comecei a dar vontade de novo de escrever os poemas. Interessante que eu adoro pegar esses músicos da nossa geração. Djavan é um deles, Nando Reis, e ele falando sobre uma música que ele tinha lá guardado. Ele falando, né, que estava viajando para fazer show, a filha ligou: meu pai, tem aqui uma música que eu ouvi, muito bacana. E aí, quando ele foi ouvir, ele falou: gostei. A composição dele mesmo. Composição dele, arquivada, tem várias músicas arquivadas lá. E aí, quando lançou, foi um sucesso. Então, assim, talvez naquele momento a gente não esteja percebendo a riqueza do que você escreve, né, do que você produz. Mas em outro momento faz sentido. E quando eu te falei do contar história, Augusto, que agora contar coisas de tempos atrás, com a maturidade de hoje, você ressignifica muita coisa, você passa a ter outro olhar. Quando você está falando do pai, com certeza você deslocou sua consciência quando estava falando do seu pai, muito. da sua mãe. Você viu aquelas imagens. Então, assim, a Súria busca... Nós não somos terapeutas formados, nem coaches formados, nós somos artistas, comunicadores. Então, o propósito da Súria é poder mostrar para as pessoas que, às vezes, elas se distanciam de si mesmo, desconectam de si mesmo. E é preciso contar para si mesmo uma história de vida para poder ressignificar coisas. E perceber e reconhecer o valor da família, das relações, o valor de si mesmo. Porque isso é que a gente está com uma humanidade doente, porque não reconhece o valor de si mesmo. Então a gente convida Augusto e todos com esse propósito. Venha saber que você tem valor. E hoje você mostrou para nós um tanto de coisa bonita, assim, importante, que as pessoas precisam saber, né? Porque a Súria quer o quê? Identificar e amplificar o valor das pessoas. Você permite que a gente faça isso? Bonito o propósito de vocês, né? E nós vamos amplificar o seu Você valor. quer? Com certeza, está totalmente liberado para isso. Súria Talk Show, contando sua história. Doutor Augusto, satisfação.